Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler apenas um verso deste texto, onde faremos a meditação nesta noite. Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças, o versículo 4, nós vamos fazer a leitura deste texto. Eu convido você para, mesmo assentado como está, fazer a leitura comigo. Vamos ler juntos o verso 4 de Mateus capítulo 5. Leamos a palavra do Senhor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e aplique aos nossos corações. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Você já chorou hoje, irmão? Você já teve o seu momento de choro hoje? Você já se derramou diante do Pai? Você entende o que Jesus está colocando aqui? Um versículo enigmático, porque traz três questões que não se encaixam a princípio. A bem-aventurança significa felicidade, ou aquele que é feliz. Independente da situação, a felicidade está no seu coração. Mas ele diz também que é feliz aquele que chora. Choro ou pranto, como a expressão aqui é bem colocada, pranto pela morte de um ente querido, pranto pela dor, pranto pelas dificuldades que sentimos na vida. E ele termina o versículo dizendo: será consolado. Alívio, consolo significa alívio, significa cura, solução para as dificuldades da vida. Então o Senhor Jesus, neste verso, ele faz com que o seu espectador, com que aquele que está ouvindo, pare e pense um pouco: como pode ser feliz alguém que chora? Pode, porque ele é consolado. O Senhor Jesus agrupa aqui três elementos distintos: alegria, dor e alívio. Alegria, dor e alívio. E faz naturalmente menção aqui, esse texto está naturalmente ligado ao texto de Isaías 66, falando daquele que vive uma vida de adversidade, falando do povo de Deus que ali sofre e que naturalmente experimenta as dificuldades da vida, passando por tremenda injustiça trazida ao povo. Por quê? Porque adoram Deus verdadeiro. A alegria, a dor e o alívio que são apresentadas neste versículo tem também a ver com os que choram pela morte do próprio Cristo. A morte dele na cruz trouxe vida para a humanidade. Por isso, nós somos consolados. Nós somos consolados com a crucificação e com a história da crucificação, porque Jesus não morreu apenas, ele reviveu, ele está vivo. Ele pagou o preço na cruz por mim e por você, para que possamos ser consolados. A Bíblia fala de muitos indivíduos e pessoas que choraram ao longo da história e foram consolados. Fala de Abraão, de Jacó, de Jonatas, de Jairo, da viúva de Naim, dentre tantos. Choraram pela morte de um ente querido. Após o nascimento do Senhor Jesus, houve pranto na terra, houve dor, porque as crianças, os meninos de 2 anos para baixo foram sacrificados. Mateus 2,18 registra o choro de Raquel por esta situação. O choro de uma pecadora arrependida aos pés de Cristo, como gratidão a Ele, é registrado em Lucas 7,38. O choro, querido, é uma expressão máxima do desespero humano por sua incapacidade de atingir a felicidade que só é encontrada verdadeiramente em Cristo Jesus.
O choro é para este mundo. Como diz Apocalipse 21:4, o choro é para este mundo, pois no céu não haverá pranto nem ranger de dentes. Só haverá alegria de estar na presença do Pai. Existem vários tipos de choros descritos na palavra do Senhor, mas apenas um é choro consolador. E é sobre esse choro que eu quero conversar um pouquinho com você nesta noite. O choro que consola, as lágrimas que trazem alegria ao coração do ser humano. São duas as ocasiões em que o próprio Jesus se derramou diante do Pai, chorando com esperança, chorando com alegria. Mateus 23:37 registra que Jesus olha para Jerusalém e chora por ver uma cidade perdida, e clama a Deus para que renove a situação de vida daquele povo. Em João 11:35, nós encontramos outro momento em que Jesus derrama o seu coração diante do Pai, junto com Marta e Maria, chorando pela morte do seu irmão e do seu amigo querido Lázaro. E ali, o choro dele fica tão evidente que eles dizem, as pessoas que estão ao redor dele dizem, ele o amava de fato. Um choro de amor que traz a vida novamente. Jesus ressuscita Lázaro ali. Enquanto cristãos, querido, nesta terra, por quem devemos chorar e nos compadecer, na esperança de que Deus os console? Você já parou para pensar nisso? Você tem chorado só por você? Ou você tem chorado pelo estado da humanidade? Pelo estado em que o homem se encontra, caído, morto, cheirando mal? Por quem nós temos que chorar? E por quem nós temos chorado neste mundo? A ponto de nos derramarmos diante de Deus e clamarmos a Ele: Senhor, traz consolo, Senhor, deste choro, traz ânimo. Nós devemos chorar, e a palavra de Deus nos incita a isso. Devemos chorar primeiramente pela igreja, pelo corpo de Cristo. Neemias, no seu capítulo 1, nos versos 3 e 4, ele descreve quando olha para Jerusalém, ele ora para Jerusalém, em favor de Jerusalém, e diz assim: os restantes que não foram levados para, quando ele ouve a expressão os restantes que não foram levados para o exílio, se acham lá na província. Estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, diz Neemias, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Por que devemos orar ou chorar em favor da igreja? Porque devemos lamentar diante de Deus? Para que haja paz e unidade, para que a igreja, se alinhe cada vez mais nos projetos de Deus neste mundo, para que ela dê cada vez mais valor aos líderes que a servem bem. Nós devemos orar e chorar perante Deus pela igreja, chorar para que ela não se desvie da vontade soberana de Deus, porque a igreja não cumpriu estes requisitos, se tornou escrava, e Neemias chorou amargamente. Será que não temos vivido tempos parecidos com este? Será que a igreja do Senhor nos nossos dias tem de fato a visão clara do propósito dele neste mundo? Em servi-lo? Qual é o papel da igreja no mundo?
O Senhor Jesus descreve ali em Mateus 28, quando Ele dá aos seus discípulos a ordem de ir, caminhar, e enquanto viverem nesta terra, fazer discípulos do Senhor Jesus. Esse é o papel da igreja no mundo. Nós não temos outra finalidade em estarmos aqui, queridos, senão representarmos o reino de Deus na terra, se não sermos embaixadores de Deus, pregando a sua palavra com nossas vidas, andando, porque a expressão ali significa exatamente isso. Quando Jesus diz ide e pregar, Ele está dizendo andem, caminhem, vivam o Evangelho do Senhor Jesus de maneira prática, da forma que Ele atinja e transforme corações, pelo exemplo que vocês vão dar no mundo. Nós devemos chorar pela igreja, sim, e clamar a Deus para que a mantenha unida, firme nos valores cristãos que a Bíblia ensina, mas também devemos chorar pelo irmão que sofre. Você tem chorado por algum querido seu, um colega, um amigo, que você sabe que está sofrendo? Você tem se derramado diante de Deus, pedido ao Senhor, tem misericórdia desta vida e me usa para ser instrumento de bênção na vida desta pessoa? João 11:35 descreve ali Jesus chorando de maneira tenra pela perca de um amigo e pela dor que as irmãs sentiam. Jesus se mostrou amoroso e se compadeceu com Marta, com Maria, pela morte de Lázaro. Diz o texto ali, Jesus chorou. Apenas isso. Ele se compadeceu daquele e daquela situação. Você conhece com certeza algum enfermo, alguém que está passando por dificuldade física no seu corpo, alguém que está passando por dificuldade espiritual na sua alma, que tem dúvidas a respeito do que Deus tem falado com ele. Você tem chorado por ele, querido? Ou a nossa vida é tão mais importante do que a salvação daquele que está sofrendo? Você tem chorado pelos idosos e inválidos? Nós temos quase 8.000 pessoas no centro de São Paulo, nas ruas, vagando nesse exato momento. Eu posso te dizer com certeza, mais de 1.000 delas são idosos, abandonados pelas suas famílias, que não têm aonde dormir, que não têm o que comer, que não têm aonde se encostar para descansar. Nós temos idosos na igreja. O Brasil está ficando idoso, sabia disso? Daqui a 25, 30 anos nós vamos ter quase metade da população brasileira de idosos. Você tem feito por eles? E o que você tem feito para se tornar um idoso? Eu já estou chegando lá. O que você tem feito? Você tem chorado por eles diante de Deus? As viúvas, os órfãos, os desamparados, a igreja perseguida. Nós temos ouvido aí constantemente povos da terra que ainda cruelmente perseguem cristãos por conta da sua fé, destroem templos, matam vidas. Você tem chorado pelo seu irmão, querido? Ou suas lágrimas secaram, as minhas lágrimas secaram? Tome cuidado. Jesus chorou quando olhou para o estado da humanidade. Nós temos que chorar também pelo irmão mais fraco. Romanos 12, 15 e 16 diz que é uma virtude da igreja chorar com os que choram. É uma virtude da igreja. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos. Seja bondoso com o que é humilde.
Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Quando a gente chega no projeto social da EB, eu geralmente chego de manhã lá e há um grupo deles, do pessoal que está lá, vem nos cumprimentar, vem nos abraçar e senta com a gente. Pastor, vai ter roda hoje? Nós vamos conversar hoje, pastor? Eles me chamam de pastor lá. Nós vamos conversar hoje, pastor? Vamos conversar sim, vamos sentar lá. E se não conversar, eles ficam bravos, ficam chateados. Querido, as pessoas não estão procurando bens materiais hoje, somente. Mais do que isso, as pessoas estão buscando relacionamentos. Pessoas que tenham coragem de olhar no olho, de sentar, de conversar, de ouvir. Eles dão muito mais importância a isso. As pessoas estão carentes. Querido, é hora de levantar e pregar o Evangelho do Senhor. As pessoas vão ouvir e vão aceitar, porque o Espírito Santo está preparando o coração das pessoas, mas o Espírito Santo de Deus também está disciplinando a igreja do Senhor, porque ela está sendo incoerente na sua vida prática com a palavra de Deus e com o alcance destas pessoas. Nós não temos chorado mais por ninguém, às vezes nem por nós mesmos, nós choramos. Preste atenção nisso, querido. Significa chorar, significa ser bondoso e paciente com o irmão mais novo na fé. Significa ser amoroso e acolhedor com aquele que tropeçou e caiu. Não só apontar o dedo, não só discriminá-lo, separar-se dele, ao contrário, abraçá-lo, trazê-lo para perto e dizer: Jesus te ama e eu também te amo, querido, e você merece ser restaurado. Chore com eles, chore também pelos parentes e vizinhos e povos não alcançados. É o mandato de Deus. Mateus 9, 35 a 38 descreve exatamente isso. A misericórdia e a bondade deve ser estendida a todos, a todos. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, diz o texto, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ter compaixão pelas ovelhas sem pastor é ter a capacidade de acolhê-las. Você tem sido acolhedor no seu meio social, na sua vida de um modo geral? Você tem dado a oportunidade ao próximo, acolhendo-o, trazendo-o para perto, para que a palavra de Deus atinja o coração dele? Querido, em nome de Jesus, chore pelo parente, pelo vizinho, por aquele com quem você convive todo dia. Chore também pelos excluídos. Marcos 2, 15 e 17 diz que a igreja que chora é aquela que participa do sofrimento. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim vim chamar pecadores, necessitados, doentes, socialmente menos favorecidos, que não têm tido o privilégio de experimentar o que é amor sem discriminação. Amor sem discriminação de cor, de raça, de idade, de posição social. Esses dias eu estava no projeto ali no Siat, na Armênia, e chegou um senhor da rua. Ele tinha a barba mais ou menos aqui assim. Eu acho que fazia 1 ano ou 2 que ele não cortava a barba.
estava com a roupa do corpo já há muito tempo. Eu não conseguia quase identificar se era o dedo ou se era a unha dele, o tamanho das unhas e do dedo, tão grande que não cortava. A assistente social entrou com ele, nós estávamos lá na roda, aí ela veio: João, olha, isso aqui é o senhor fulano. Muito prazer. Muito prazer! Abriu o bração assim, eu falei: vou ter que abraçar, vou abraçar, abracei. Ele se sentiu acolhido ali. Foi tomar um banho, trocou de roupa, depois passou por todo o processo. Na outra reunião ele estava conosco, sentado lá ouvindo a palavra de Deus. Ganhou uma Bíblia de presente, nós demos uma Bíblia para ele. E ele ali deu o seu testemunho. Este homem, eu não vou citar o nome por questão de segurança, mas este homem foi pastor de uma igreja evangélica. Por muitos anos, ele dedicou a sua vida ao ministério. E um belo dia, a sua esposa o abandonou com os seus filhos. E ele, desesperado, sem acolhimento, veredou-se para o caminho do álcool, depois conheceu as drogas e foi parar na rua. Conhece a Bíblia como ninguém. Você senta com ele, ele cita versículos, textos bíblicos, mas quando você fala da esposa e dos filhos, ele chora. Ele chora porque ele sente saudade delas. Nós vamos trabalhar, estamos trabalhando com ele lá. Toda a equipe está trabalhando com esse senhor. Querido, o ano passado, 14 pastores se suicidaram em São Paulo, aliás, no Brasil. 14 pastores tiraram a sua vida. E sabe qual é o primeiro motivo do suicídio? O estresse no ministério e o desinteresse dele para com o ministério. O segundo maior, o abandono da família e na família. O seminário de Campinas está criando uma comissão, já criou essa comissão, com 3 pastores, psicólogos da nossa denominação, e futuramente vai entrar na grade um currículo da formação pastoral. Precisou acontecer tudo isso para que as coisas comecem a agir. Uma matéria que vai visar cuidar da vida pastoral, da vida do pastor e da sua família. Nós temos algumas matérias assim, mas não diretamente. Nós não somos formados para sermos super-heróis. Nós não somos formados para dizermos que temos a solução para todas as coisas. Nós somos chamados para servir ao Senhor. Por isso, quando o reverendo Camargo me apresentou aqui, eu quase caí da cadeira ali, viu, queridos? Porque eu sou tão pequenininho, ele começou a dar tanto título ali, que eu falei: eu não vou conseguir carregar tudo isso aí. Eu estava me sentindo como Davi, quando vestiu a armadura de Saul. Não conseguia sair do lugar, de tanto peso. Querido, só um títulozinho, se assim Deus tiver misericórdia de mim e dos pastores, seria útil para nós, servos do Senhor. Servos do Senhor. Nós sofremos as angústias, as dores. Eu tenho trabalhado ali no Atende com os funcionários também. Nós damos assistência pastoral a eles. É muito estresse, é muita dor, é muita dificuldade, é muito acúmulo de informação dolorosa. E em cada reunião que a gente senta com eles e abre a palavra de Deus, há choro, há dor. Às vezes por se sentir inútil, olhar para aquelas pessoas e falar: não temos como resolver essa situação. Mas aí a gente vai para a palavra de Deus e a gente encontra o consolo da palavra de Deus. Deus nos consola, Deus nos consola. Ele pede que choremos também.
o choro do arrependimento, dos pecados, o consolo, o perdão. Marcos 14, 72, nós encontramos ali um exemplo positivo de alguém que chorou e teve a oportunidade de arrepender-se de fato dos seus erros. O apóstolo Pedro negou a Jesus, e Jesus deu a ele a oportunidade, depois de ressurreto, de se encontrar com ele que coisa boa, sentar na beira da praia, comer um peixinho e ainda pedir perdão para Jesus. Maravilha. O apóstolo Pedro teve esta oportunidade. É um exemplo positivo de quem caiu e desatou a chorar ali. Registra Marcos 14, chorar de arrependimento de fato. Porém, a Bíblia também registra, infelizmente, exemplos negativos, daqueles que erraram e não se arrependeram de fato, apenas tiveram remorso. O exemplo mais clássico e negativo é o exemplo de Judas, que teve remorso pelo que fez, porém é de coração duro. Mateus 27, 3-5 registra ali, quando ele decide entregar, devolver as moedas, e diz àqueles homens: eu não posso assumir o sangue de um inocente nas minhas mãos. Mas diz o texto que, com profundo ou tocante remorso, ele devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo o sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? O que importa é que a gente conseguiu levar aquele homem para a morte. O resto é contigo, meu querido. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi cometer um ato que é propício de quem apenas tem remorso. Foi e se enforcou, tirou a própria vida, porque ele achou que ele tinha condições de resolver o problema. Mas não temos condições de resolver os nossos problemas. Só Jesus pode resolver. Só Jesus pode perdoar pecados, querido. Só Jesus pode transformar o coração do homem. Chore arrependido pelos seus pecados, mas de fato se arrependa deles. Chorar pelo país. Você tem chorado pelo Brasil, querido? Você tem chorado por esse país, para que ele se recupere, para que ele ganhe confiança, para que ele tenha prosperidade de fato? Jeremias, olhando para o povo de Deus, lá no capítulo 20, ele registra dos versos 7 ao verso 13, onde é um momento onde ele olha para e pede a Deus, chora, clama a Deus a cura, a renovação em nossos corações, no coração do povo e também no coração da nação. A sociedade descrente está perdida, querido. Deus está nos castigando com estas situações desesperadoras que temos vivido na nossa sociedade. Ele está nos disciplinando todo dia. Pessoas em situação de rua nas nossas portas, porque estamos nos tornando insensíveis à dor do próximo. No que diz respeito à saúde, então, do nosso país, a valorização da vida humana, por exemplo, é uma situação caótica. Mais de 40 milhões de abortos são realizados por ano no mundo hoje. No Brasil, morrem todos os anos gente vítima de acidente de trânsito, 40 mil pessoas por ano. Por homicídios, 50 mil pessoas por ano. Mais do que as sangrentas guerras que estão rolando aí no planeta. Você tem orado por este país, querido? O diabo está ceifando vidas a rodo. Os acidentes rodoviários, então, quase sempre são causados por motoristas embriagados e que abusam da velocidade. Recentemente tivemos um exemplo disso. As vítimas dos homicídios, na sua maioria, geralmente jovens, entre 15 e 24 anos, morrendo absurdamente. E o que dizer das drogas, então?
Infelizmente, elas têm dominado muitas escolas, faculdades, praças públicas. Nós temos aí, como disse, na nossa porta, este mal. São Paulo hoje tem quase 8.000 pessoas em situação de rua, vivendo desgraçadamente nas nossas ruas, só no centro aqui. São quase 32.000 pessoas em São Paulo, na cidade de São Paulo, nessa situação. O Brasil tem hoje aproximadamente 25 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Temos hoje 25 milhões. O sexo livre entre os adolescentes e os jovens tem sido motivado pela mídia e por uma educação perniciosa que tem sido pregada. É outro grande problema que enfrentamos nessa sociedade dita e chamada pós-moderna, que de moderno não tem nada. Jeremias nos ensina nesse texto, no capítulo 20, Jeremias nos ensina que devemos colocar para fora toda a nossa amargura de nossa alma e diante de Deus. Se quisermos ver o nosso país renovado, e assim recuperar a confiança no Senhor, precisamos abrir o nosso coração e chorar diante de Deus. Devemos chorar por nossa nação. Deus está nos disciplinando como povo rebelde que tem se esquecido de sua missão. Qual seja ela? Viver pregando o evangelho das boas novas de salvação, de maneira prática, conforme descreve Mateus 28, de 18 a 20, na grande comissão de Jesus. Indo, pregai o evangelho. Vivendo, caminhando, vivam o evangelho. E que ele influencie o mundo a ponto de criar discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus. Devemos, como escreveu o reverendo Jaime Kemp, ele tem uma frase, numa das revistas dele, que nós temos, da Lar Cristão, ele diz assim: devemos ter uma participação ativa nas dores de todos os homens, para que se possa curá-los. Participação ativa, para que se possa curá-los. Há um desfrute de consolo quando se ajuda o próximo. A palavra de Deus fala isso, Jeremias 20:13 fala: somos consolados com o livramento da alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Não é lindo? A gente não fica feliz, a gente não chora de alegria quando vê uma alma sendo transformada pela mão do Senhor? Quando foi a última vez que você viu Jesus, ou viu o Espírito Santo transformando uma vida? Ou você foi usado para que esta vida fosse transformada pela ação do Espírito Santo? Você lembra? Foi a última vez que você pregou o Evangelho para alguém, com o intuito de levá-lo aos pés de Cristo? Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Consolados. Choro, consolo e cura. Choro, consolo e cura. É isso que Jesus propõe aqui neste verso. Que você chore. E que esse choro provoque cura, consolo e cura na vida daquele por quem você está chorando. Eu não te conheço pessoalmente. Eu posso falar por mim. Eu sei dos meus choros, dos meus consolos e das minhas curas. Mas eu sei que você deve saber e conhecer alguém. Talvez agora na sua mente veio o nome, a fisionomia da pessoa que está precisando de choro, está precisando que você chore por ela, que você se derrame diante de Deus, para que ela seja abençoada pela palavra de Deus. E eu quero te desafiar agora a baixar sua cabeça e aclamar por este consolo de Deus na vida desta pessoa, ou da sua vida mesmo. Quem sabe você está agora
desesperado, precisando do consolo de Deus, seja bem-aventurado, querido. Torne-se uma pessoa feliz por ser consolada. Você já foi consolado, porque Jesus já morreu por você. O consolo dele é a salvação que ele trouxe para a tua vida. E esse consolo ele quer levar a outras vidas também. Ele quer que você leve esse consolo a outras vidas. Que o nosso Deus nos permita chorar mais, e que Ele se compadeça de nós e nos ajude a vivermos mais a felicidade de chorar e ser consolado. Querido e amado Deus, eu te agradeço, Senhor, porque um dia eu entendi que eu preciso chorar por mim e pelo meu próximo diante do Senhor. Este choro provoca, Senhor Deus, consolo e traz a cura, que é trazida pelo Teu Espírito Santo na vida daquele que está necessitado. Torna-nos, Senhor, uma igreja que chora de alegria, mas também chora pela dor do nosso irmão, do nosso próximo, a ponto de consolá-lo e ver o Senhor o curando. Faça-nos assim, Senhor. Continue agindo no meio do Teu povo, transformando a nossa mente, o nosso coração, fazendo-nos entender que o Senhor Jesus é que traz a felicidade, é que nos torna feliz. Por meio dele nós somos bem-aventurados. E choramos, sim, pelas dores da humanidade, mas somos consolados, porque Ele nos trouxe a salvação. Louvado seja o Teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém.